E a minha mãe ali está com o fundo de mangue de tarde, aí ela até falou boa tarde. Não, Não é deve porque, ter, não deve ter jantado ainda, né? Aí tá falando não, boa. é porque eu cheguei de viagem e o quarto aqui não está dando para deixar o fundo, não. Aí tem, Observa que o meu eu também botei. Seja bem-vindo aí, Caio. Um fundo intelectual. Né, o da Rutinha é distante de livros. Mas, Ruth, deixa eu te responder que você acabou de me fazer uma pergunta sobre a logo da Redesec. Isso, isso. Não, eu acho até interessante contar um pouquinho essa história, porque o negócio é o seguinte. Porque eu É, estava pensando, eu achei super lindo, assim, eu é, falei, ué, mas tem uma onda, não sei o quê. sim, porque me lembro assim que quando eu não me lembro exatamente que série que eu estava na escola, eu estava no Colégio Pitágoras Coqueiral, né? Era uma aula Aham. de artes da professora Rosa Marcon, e aí teve um concurso nacional de desenvolvimento de logo para uma coisa que eu não me lembro exatamente o que que era. E aí cada um, o incentivo dela era que nós, como alunos, participássemos do concurso e fizéssemos alguma proposta e tal. Na ocasião, eu fiz esse desenho dessa logomarca, e aí, infelizmente, não foi aprovado. Mas anos depois, então, quando a gente começou a falar sobre essa questão de uma organização, né, aí eu me Aham. lembrei dessa logo e acabei vetorizando no Illustrator, chegando nessa versão aí que ô, mãe, vocês vem podem ver sentar agora. aqui. Fico feliz de você ter comentado, apreciado. É, eu achei muito fofo, assim. Bacana a história, saudosa professora Rosa. É, me remeteu, né, à coisa do rio com o mar, né, que é o encontro aí exatamente, né, na foz do Piraqueçu, né? Que bom, Muito bacana, é isso mesmo. O Caio conheceu, né, Caio? Conhece a Rosa, né? Olha, bem Conheci, não sei, legal. não sei por onde anda, mas conheci, sim. Tive muitos anos de aula com ela. sim, muito especial. Eu tenho uma memória muito afetiva, assim, das aulas com ela e tal. Você Foi uma pegou ela todos pessoa. os anos, né? Sim, né? Porque eu estudei ali do É. maternal até o terceiro ano, Ah, não, né? é que depois ela acabou saindo, entrou a professora Zuleika. Ah, não, eu não conhecia a É. Zuleika. Mas olha só, já são 19 horas, 7 minutos. A gente deu esses minutinhos aí de tolerância, então, né, para se alguém mais quisesse entrar. A gente divulgou o link para essa reunião ali no quadro de avisos do grupo de WhatsApp da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, para que todos possam acessar, se for o caso, se houver interesse. Fico muito feliz com a presença de todos aqui. A gente lembra, então, que foi compartilhado ali no chat aqui da reunião um link, né, com a lista de presença para todos assinarem. Então, se puderem entrar no link ali e registrar a presença, é bom porque a gente também guarda esse registro. E a gente tem tem duas questões para debater hoje, né, que na verdade, são as eleições de diretoria e de conselho fiscal e as colaborações. Acredito até que vai ser Da serão reunião, pautas. depois eu vejo isso. Já Oi? começou. Ah, tá. Não, acredito até que vão ser pautas breves, assim, que a gente não vai precisar alongar muito a reunião, mas eu, de qualquer maneira, convidei a Ruth Saldanha, que hoje é nossa presidente do Conselho Administrativo da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, o Caio Amaral também está presente, que é o vice-presidente do Conselho. É um conselho que foi formado agora em setembro de 2024, depois a organização ela foi institucionalizada em 2021, né, em novembro de 2021, e só agora, então, em 2024, que a gente conseguiu finalmente reunir esse conselho, que é
é uma demanda para poder cumprir a legislação de organização social civil de interesse público, já que o Conselho acaba contando com pessoas do poder público, da iniciativa privada, de organizações sociais civis, de profissionais de reconhecimento e pessoas indicadas. Então, agora a gente está fazendo a 4ª Assembleia Geral Ordinária da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, e a Ruth Saldanha vai fazer para nós uma breve explanação, eu imaginei, Ruth, de uns 5 a 10 ou 15 minutos, para você falar um pouco para nós sobre o tema ação comunitária como ferramenta de conservação ambiental, que é uma pessoa que tem uma experiência prática, né, nesse quesito, nesse assunto, e vai poder falar um pouco para nós sobre a experiência dela. Ruth, seja bem-vindo, tá? Só não esquece de abrir seu microfone, tá? Então, desde de muito pequena, que por conta da minha família, do meu avô, da minha avó, da minha mãe, do meu pai, que eu fui me acostumando com essa coisa de abaixo-assinado, movimento, fazer faixa, tudo isso. E criei meus filhos assim. E, ao longo da vida, eu fui participando assim, de várias coisas. Um exemplo assim, que eu acho super importante para estar... Ai, Liz! Ah, não! É Senirinha! Gente, dá licença que Senira para mim é tudo, tá? Então, assim, eu queria falar para vocês de um exemplo que é recente, digamos assim, que tem 10 anos de movimento e que diz respeito a uma árvore que foi declarada imune ao corte na época que eu trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente. Mas eu conheço essa árvore desde quando eu era pequena. Eu nasci em Copacabana e essa árvore fica na Rua Pompeu Loureiro. E eu estudava no Jardinzinho, numa ladeirinha, numa rua antes dessa árvore. Mas quando eu chegava de manhã, eu sempre via essa árvore, sempre encostava nela e ia para a escola. Minha mãe encostava nela, minha avó falava com ela, enfim, porque ela é uma árvore muito pujante. Ela é uma árvore que se chama assacu, é uma árvore amazônica que tem um tamanho amazônico. E ela foi plantada, a gente acredita, por Glasiu, que foi o paisagista do imperador, porque no Rio de Janeiro, o Glasiu plantou várias árvores em várias ruas assim que eram caminhos imperiais. E a Rua Pompeu Loureiro era o caminho imperial que passava pelo corte de Cantagalo para ir para a freguesia do Jardim Botânico e da Lagoa. Era um caminho real. Bom, então, assim, um belo dia, eu estava em casa, um domingo, e uma amiga minha me liga às 8 e pouco da manhã, e eu, hoje em dia, eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro em Barra de Maricá, que é, assim, na região metropolitana do Rio, mas fica a uns 70 quilômetros do Rio. E ela, enfim, estava desesperada, porque tinha umas pessoas da prefeitura com um laudo, mas um laudo que não tinha escrito nada, tinha só uma assinatura, cortando essa árvore assacu. E aí eu queria que o Peter mostrasse como a árvore ficou. Então, vocês estão vendo que o prédio onde ela está é bem lá atrás, e esse prédio foi feito, todo o alinhamento da rua é mais para frente, mas o prédio teve
esse alinhamento para trás, porque o dono da casa só vendeu o lote por conta de deixar esse recuo para que a árvore continuasse ali. Então, o recuo era registrado no cartório e tal. E quando eu trabalhei na Prefeitura do Rio, conversando com os florestais da Fundação Parques e Jardins, eu falei, gente, vamos fazer uma lista das árvores para a gente tomar no Rio de Janeiro, porque elas são lindas. Vamos botar o assacu da Rua Pompeu Loureiro, que ele é lindo. Então, a árvore estava lá nessa lista e a prefeitura estava cortando. O que as pessoas fizeram? Se agarraram na árvore, chamaram a polícia e conseguiram que um procurador-geral da República, que morava ali perto, sei lá como, que o homem chegasse lá. O homem pegou, como ele é poderosão, deu uma carteirada, levou todo mundo para a delegacia. Bom, enquanto isso, essa minha amiga ia me ligando e me contando o que estava acontecendo, e eu ia pegando toda a documentação, porque eu conhecia que a árvore era tombada, que ela estava numa outra lista de notáveis, etc. Bom, resumindo, nós, com a movimentação, nós juntamos um grupo que a gente chamou de assacuzeiros. Era carnaval, nós fizemos um bloco e juntamos milhares de pessoas e assinaturas. E fizemos uma ação popular para a manutenção da árvore. Resumindo, à medida que o tempo foi passando, a gente foi comprovando que tudo era uma fraude, que tinha sido um cara que era meio político, amigo de não sei quem, que tinha pedido para tirar a árvore porque ele queria aumentar a garagem do prédio. E a gente acabou comprovando, não sei se vocês estão vendo aqui na garagem do prédio, à direita da foto, tem a direita, Pitirico, do outro lado, para mim é a direita, então é a esquerda. Está vendo umas caixas de serviço no chão? Observa que a porta da garagem está por cima das caixas? Então, fotografando isso, a gente conseguiu provar que eles tinham avançado com o prédio em cima da área de recuo. Bom, fizemos um samba que falava é puxadinho, e aí tinha um refrão, é puxadinho, é puxadinho. Bom, resumindo, a ação demorou um monte de tempo e a gente foi conseguindo que não mexessem na árvore, que só fizessem manutenção. Pitirico, mostra como a árvore está hoje em dia. É escandaloso, né? Que maravilha! É escandaloso. Ela tem espaço, porque tem aquele recuo que foi feito para os galhos dela, né? E tudo que as pessoas tinham inventado, que ela tinha mexido e movimentado para cima 20 centímetros, um monte de coisas, não aconteceu. Eu, como fiquei preocupada, conversei com uma pesquisadora da Universidade do Pará, do Instituto Paraense Emílio Gueldi, né? Para saber como é que eram as raízes dela, porque as pessoas diziam que a raiz dela estava mexendo e tal, e eu tinha visto umas bolinhas, né? Umas marcas no tronco dela. Mas como eu trabalho no Museu Nacional e o horto onde eu trabalhava era o horto do Glaziu, eu fui lá na lista e descobri os assacus que tem lá plantados, que foram plantados por ele. E aí eu descobri que as raízes eram raízes adventícias, ou seja, o que acontece? Na Amazônia tem períodos de cheia, o assacu
cria raízes que depois ele perde, vai ficando com essas cicatrizes no tronco. Bom, resumindo, o assacu tem um sistema de raízes mais resistente do mundo, a ponto de, quando as pessoas cortam eles, elas constroem até posto de gasolina, supermercado, etc., em cima, porque as raízes continuam lá. Bom, resumindo, é só para mostrar para vocês o quanto que é importante, porque foi esse movimento, né? Eu trabalhava no Museu Nacional, tinha uma outra pessoa que era amiga dos procuradores, outra do delegado, não sei o quê, e foi se montando uma rede, que é exatamente o que a gente quer para Santa Cruz, né? Que é esse trabalho de rede, ecologia e cultura, e a gente conseguiu. E a coisa mais interessante é que a gente comemoramos os 10 anos desse evento aí, né? Com a bateria da Portela e um bloco no meio da rua, porque nada melhor do que juntar ecologia e cultura, né? É isso, gente. Vale a pena. Muito bacana o relato, hein, Ruth? Bacana. Muito legal mesmo. Eu acho muito interessante você compartilhar. A Giovana até levantou a mão aqui, eu vou passar a palavra para ela, mas como a gente estava comentando aqui no início da reunião, eu acho muito positivo ter um relato como esse, assim, porque ainda existe um preconceito muito grande, né, em relação a um posicionamento crítico, né, em relação à forma como as nossas cidades vão se conformando. E eu acho esse um ótimo exemplo de como também pode ser uma experiência muito boa reunir as pessoas para poder garantir a manutenção de alguns recursos naturais nos nossos territórios, né? Eu vou passar a palavra agora para a Giovana, que vai fazer um comentário. Giovana, fica à vontade, seja bem-vinda. Ei, gente, olha, eu amei essa história da Ruth, eu adorei. E me fez lembrar o Bloco Casarão, Peter, que você participou, né? Que foi aquele movimento que a gente fez lá em Santa Cruz para o restauro da Casa de Câmara e Cadeia, que hoje é o Museu, né, de Santa Cruz. Infelizmente, o uso dele hoje não é questionável, né? Mas o movimento social e cultural foi realizado, né, durante cerca de 3 anos, né, que a gente ficou nessa batalha, e a gente não marcou com samba, mas a gente marcou a performance com o Congo. E no final fizemos uma marchinha também, né, com o bloco de carnaval, né? Foi muito bacana, assim, a ideia. Eu só queria registrar isso também. Obrigada, gente. Ela está muito resfriada. Mas é exatamente isso. O quanto que é importante, primeiro, dividir ideias e pensamentos e questionamentos e usar os meios que a gente tem para confrontar, né, todas essas coisas. É isso. Pode nem sempre ter resultado, mas sempre tem um resultado que é de trazer as pessoas mais próximas, né? E dividir, né, ideias. Sim, vou passar a palavra aqui para minha mãe também, Márcia, que levantou a mão, mas eu queria só também reiterar aqui o comentário da Giovana, de que, de fato, eu sou muito testemunha de que esse movimento aconteceu ali em Santa Cruz, pedindo um posicionamento do poder público a respeito do restauro do casarão, que era a nossa prefeitura, na verdade, né? Ou melhor, a Casa de Câmara
e cadeia também, então um prédio histórico de Santa Cruz, já vai, só um instantinho, Theo, que eu vou falar com você. E aí, isso de fato aconteceu e foi muito importante, porque depois desse movimento, o poder público viu a importância de não deixar aquele patrimônio se perder e transformou o casarão num museu, né? Então, assim, existem várias iniciativas dessas que a gente poderia pontuar. A minha mãe até comentou uma história também da Ruth em relação à prainha. A Ruth também tem uma história muito bonita a respeito daquele parque ali, do Arpoador, né, Ruth? Se você puder também daqui a pouco só pontuar essa história, que também é muito interessante. E aí eu vou, para a gente meio que finalizar uma etapa de breves comentários depois da sua fala, e aí a gente segue para falar sobre as eleições e as colaborações. Vou passar a palavra para a Márcia aqui. Eu só quero complementar o que Ruth e Giovana falaram, que realmente, a gente precisa de ter estratégias mesmo, né, de buscar as estratégias para fazer esses movimentos, que seja com samba, seja com Congo, com as pessoas lá acorrentadas na árvore, né, ou chama a imprensa, enfim, a gente tem que buscar os mecanismos que estejam disponíveis para fazer um movimento e ter voz, né? Não pode deixar acontecer, né? Porque se nada tivesse sido feito, a árvore já estaria no chão, né? O casarão também estaria lá caindo aos pedaços do jeito que estava. Então, pelo menos ele foi reformado, né? É um espaço do local, né? Por mais que se questione também o uso que está sendo feito dele, eu concordo com Giovana, mas ele está lá, está reformado, foi pintado, né? Ele tem horários de funcionamento e tal, então, assim, porque a união das pessoas com estratégias, né, de conservação conseguiram segurar os monumentos. Maravilha, mãe. Obrigado pelo comentário. Muito, Sim, muito Rutinha, pode legal. falar. Eu estou aqui, você tem o Theo, eu tenho a Maria aqui, passando. Então, gente, quando eu era pequena, eu morava numa outra rua de Copacabana, que era assim, no Arpoador, em frente a um armazém de militares e de uma bateria de projetores. Tinha uns carros assim que tinham uns projetores. Sabe aqueles projetores que riscam o céu, que são enormes? Era isso, bateria de projetores. E um belo dia a gente descobriu que o prefeito, porque esse terreno era da Prefeitura do Rio, e que o prefeito ia vender para fazerem 20 e tantos prédios de não sei quantos andares, um paliteiro completo. E a gente, dali de casa, a gente via o mar, mas mais do que isso, o que era bacana é que a nossa rua era uma rua muito fresca, né? Porque tinha uma circulação de ar que 20 e tantos prédios iam cortar completamente. Então, meu pai escreveu um cabeçalho de um abaixo-assinado, e porque as pessoas cortavam caminho por ali, por um cantinho, uma servidãozinha, para ir para a praia. E a gente falava, olha, o caminho da praia vai fechar, vai ficar super quente, não sei o quê. E, resumindo, a gente foi fazendo um abaixo-assinado, eu devia ter o quê? 10, 12 anos, a gente foi fazendo esse abaixo-assinado, e eu ficava andando pela rua, eu, meu irmão, umas crianças do prédio, de outros prédios e tal. E domingo, essa rua é o caminho de todo mundo ir para a praia, assim. Fica um furdunço completo. E a gente ficava pegando, né, no final de ponto de ônibus, eram todos ali, a gente ficava pegando a assinatura de todo mundo. E entregando. Meu pai era jornalista, escreveu um texto, senhor prefeito, nosso abaixo-assinado, não sei o quê. E esse lugar virou
o que hoje em dia se chama Parque Garota de Ipanema. É super lindo, ele tem uma área que dá acesso direto à praia, ele tem uma área de shows e eventos, não sei o quê, e lá em cima ele tem um mirante e tem a pista de skate, uma das pistas de skate mais lindas do planeta, porque a pessoa que está fazendo skate lá, ela pula e gira e faz um 360, olhando ou para a praia de Copacabana ou para a praia de Ipanema. É muito lindo, gente. E o pôr do sol ali é assim, um espetáculo. E é um parque muito bonito, porque é um parque que tem todo ele plantado com vegetação de restinga, né? Que é precursora da Mata Atlântica, mas é mata de restinga. É muito bonito mesmo. Demais. Foi bacana isso. Muito bacana o relato, Ruth. Eu agradeço muito sua participação, participação de todos. Lembrando também que tem aquela história muito boa do aeroporto Tempelhof, em Berlim, né, que depois de ser desativado após a Segunda Guerra Mundial, ia ser usado como território para especulação imobiliária, também com construção de muitos prédios, e a população conseguiu também se organizar, fez abaixo-assinado, foi para a rua fazer manifestação, e hoje é um dos maiores parques da cidade, né? As pessoas utilizam as pistas do aeroporto para correr, para fazer exercício, passear com os lindo, é uma das cachorros. coisas mais lindas que tem. Tem horta comunitária, então é muito bacana essa história. E lembrar também assim que a gente em Aracruz acaba sofrendo muito com esse problema por conta dos fechamentos da praia, né? Então, assim, é uma situação delicada que a gente já abordou até em outra Assembleia Geral aqui, nossa, e fica preocupado com isso, assim, de lugares que tenham esse caráter histórico, como Santa Cruz, né, ainda vem sofrendo um tipo de ocupação que conta com uma participação muito precária da comunidade. Então, esse fica um recado aí também, né, de que tipo de conformação que a gente quer ali para a beira do rio, para garantir que tenha esse potencial turístico, assim, garantido, né, e não só um fechamento simples para dominação de território. Aí a gente agora, eu vou passando para o ponto da pauta das eleições, eu vou mostrar algumas cartas de anuência e de declaração que foram assinadas por pessoas candidatas, né, à reeleição das chapas que foram eleitas em 2021. Eu vou fazer isso já, mas vou passar primeiro a palavra para a Márcia Vanacour, que pediu aqui, levantou a mão, eu vou passar a palavra para ela. Pode falar, mãe. Então, eu quero falar que eu não sei se vocês estão sabendo que está tendo o governador aqui, o secretário de Meio Ambiente, estão querendo privatizar 6 parques aqui do Espírito Santo. Parque de Itaúnas, Pedra Azul, Forno Grande, Paulo César Vinhas, e tem mais 2 que eu esqueci o nome. Então está rolando um abaixo-assinado aí pela internet, que depois que acabar a reunião eu vou colocar no grupo. Então, se vocês puderem colaborar assinando esse abaixo-assinado, que eu acho um absurdo se privatizar e vão botar tirolesa, resort, restaurante dentro dos parques, vai impactar totalmente. Os parques eles têm que estar mantidos como eles são, né? Naturalmente. Não. Qual mais a categoria deles, Marcinha? Tem diferentes categorias. Depois que terminar, eu vou botar o documento aqui para vocês. Tá, bota. Porque, assim, é muito interessante verificar se eles fizeram um termo de referência para cada um dos parques. Não pode ser uma coisa genérica, porque a natureza não é genérica. A natureza e os hábitats de cada um deles são diferentes, entendeu? Uhum. Não, eles querem privatizar por 35 anos, dar uma concessão para empresas por 35 anos, aí vão cobrar ingresso,
vai botar uma infraestrutura lá de recepção, de cafeteria, de restaurante, tirolesa, não É um sei mais. movimento nacional isso aí, não é só lá, não. Né? Tem. Mas é um movimento nacional Aham. de Sim, mas concessões aí. Tem vários. digo aqui no Espírito Santo são esses 6 que estão aí na lista, né? Que são parques muito importantes. Itaúnas, por exemplo, que é uma área marinha e costeira, né, que foi soterrada pelo vento, então tem todo um histórico. As comunidades também do entorno não foram envolvidas, não foram ouvidas nesse processo, não teve audiência pública, nada disso. Quando chegou o negócio, já veio um pacotão de cima para baixo, com o negócio já bem adiantado, né? Ainda bem que a sociedade está se organizando para poder abrir esse debate, né? Mas Porque você sabe que, pela legislação, a audiência pública ela pode ser convocada ou por um partido político, ou por uma grande instituição de caráter nacional ou local grande, ou por mais de 20 entidades que assinem um requerimento. E aí, obrigatoriamente, tem que ter, pelo menos, 2 audiências, uma para exposição e para contraditório, né? E outra para apresentação de propostas, entendeu? Isso pela legislação. Mas eu vou olhar tudo com calma para ver o que eu posso ajudar ou buscar, né? Porque a pressão está muito grande, né? Ainda bem que a sociedade está fazendo um contrapeso aí. A Giovana fez compartilhou aqui no chat os parques, né? Esses são os parques: Mata das Flores e Forno Grande, em Castelo, Paulo César Vinha, em Guarapari, Itaúnas, em Conceição da Barra, Pedra Azul, em Domingos Martins, Cachoeira da Fumaça, entre Alegre e Ibitirama. Dizendo aqui que a deputada Irine Lopes, né, propôs uma audiência pública juntamente com a deputada Camila Valadão. Lembrando também que aqui no Rio de Janeiro tem uma controvérsia em torno do Jardim de Alá, né, que que divide a Ipanema e o Leblon, onde tem um canal ali da Lagoa, que tem até há muito tempo também se debate sobre a importância de fazer obra ali no canal para poder permitir um trânsito mais facilitado das águas entre a Lagoa e o mar, né? E isso daí também está sendo bastante controverso, porque parece que vai ser feito tipo um shopping verde, né? Então, assim, eles fizeram uma proposta arquitetônica onde o parque ele vai ser usado para uma espécie de lugar de comércio, assim, né? E, enfim, aí tem muitas opiniões que a gente ouve a respeito, tanto a favor, no sentido de dizendo que é melhor que haja um empreendimento desse do que ficar muito largado. Por outro lado, também tem gente que defende que é um patrimônio histórico, não sei exatamente se é tombado, então que também não pode sofrer tanta mudança. E a gente sabe que, quando acontece esse tipo de coisa, a realidade é que as pessoas que não têm recursos para poder frequentar o ambiente, elas são simplesmente deixadas de fora, né? Então, fica um pouco essa reflexão aí também. Claro que a gente não tem condição de trazer as respostas para essas indagações nesse momento, mas é interessante fazer esses apontamentos para a natureza desses debates, né? Rutinha, você gostaria de fazer mais alguma consideração antes da gente continuar? Não. Mas se alguém quiser me mandar alguma coisa para eu dar uma olhada nos aspectos jurídicos e em como possibilidades de atuação assim de alguma coisa, pode contar comigo. Eu quero mandar para vocês, eu mando para qual RedeSec, Peter? Tem várias aqui, vários grupos. Pode mandar lá no Colaboração, que a gente tem, as pessoas têm participado mais um pouco, né? Bom, aí eu vou seguir aqui, então. Vou mostrar as cartas de anuência que foram assinadas. Só um instantinho que eu vou compartilhar minha tela. Ó,
A gente está contando aqui porque o procedimento, na verdade, é o seguinte: conforme determina nosso Estatuto Social, a gente precisa divulgar com antecedência a abertura de um processo eleitoral para possíveis candidaturas e encerrar esse período de candidaturas 10 dias antes da Assembleia Geral, em que é feita a eleição, né? Para eleger tanto diretoria quanto conselho administrativo. E a gente está num processo ainda de fortalecimento organizacional, então a gente não obteve, não chegou até nós nenhuma informação de alguma chapa, da inscrição de alguma chapa para diretoria ou para conselho fiscal, e a gente então fez uma proposição para as pessoas que já assumiram essas funções em 2021, da gente pleitear uma reeleição, fazendo a nossa candidatura, que são chapas diferenciadas de conselho fiscal, então a gente tem, e de diretoria. Então a gente tem aqui, compartilhando a tela aqui, a gente tem uma carta de autorização do Eduardo Hubner, falando, então, autorizo para os devidos fins a minha inscrição como membro candidato a conselheiro fiscal na chapa Redesec Aconselhamento de 2024 para o Conselho Fiscal da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, Redesec. E aí a gente vai ter também aqui, só um instantinho que eu vou compartilhar de novo a tela, a gente tem... qual que é? Aqui. A gente tem aqui uma carta de autorização, né, da Elizabeth Areias. Autorizo para os devidos fins a minha inscrição como membro candidato a conselheiro fiscal na chapa Redesec Aconselhamento 2024 para o Conselho Fiscal da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, Santa Cruz, 20 de outubro de 2024. Beth Areias. Então, o nosso Estatuto Social prevê conselho fiscal com a presença de pelo menos 2 pessoas, então essa é a formação de conselho fiscal, sendo que eles também assinaram, além disso, como determina o Estatuto, uma carta de concordância de objetivos, né? Então, aqui, declaro para os devidos fins que concordo com os objetivos estatutários da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura e não possui interesse ou objetivo oposto ao da organização. Elizabeth Areias, e aí, deixa eu ver aqui, no caso também do Eduardo, compartilhar. Mesma coisa aqui, declaro para os devidos fins que não possui interesse ou objetivo oposto ao da organização. Eduardo Hubner. Então, se todos que estiverem presentes concordarem, a gente considera essas candidaturas como vigentes, né, para um próximo mandato de 3 anos do Conselho Fiscal da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura. Se ninguém tiver nenhuma contestação, a gente considera como aprovado. Sim. Aprovado. A Giovana Tabac levantou o dedinho aqui, mandou um sinalzinho de dedo levantado, o Caio também, De acordo. a Ruth também. Também de acordo, e você também, Mônica. Márcia, de acordo. Senira ali também, de acordo. Acho que, então, todos de acordo, mantendo essas pessoas no Conselho Fiscal pelos próximos 3 anos. Importante ressaltar que não teve nenhuma entrada nem saída financeira ainda na Redesec, né? Então, está 0 a 0. Sim. Boa observação, exatamente, porque, na verdade, os dois, a Beth e o Eduardo, assinaram agora, no mês passado, um parecer de conselho fiscal, justamente atestando a não movimentação financeira durante o período, porque a gente ainda não chegou a fazer nenhum recolhimento de taxa de associado e nem ter algum aporte financeiro externo depois do projeto
permitiu o começo da organização, que foi o REDESEC Ativa, junto com a Fundação Renova e o CIEDS, né, que é o Centro Integrado de Estudos e Projetos de Desenvolvimento Sustentável. Então, fico muito feliz com a aprovação de todos, agradeço, parabenizo também ao Eduardo e à Beth, que não puderam estar presentes, mas que mandaram a documentação pertinente. E aí eu vou apresentar agora, então, o restante da documentação para a diretoria. O que minha mãe colocou aqui? Márcia Vanacô, de acordo. Ok. Só um instantinho, compartilhar a tela aqui. Do Eduardo e da Beth para o conselho fiscal, né? Vou botar de você também, de acordo. Sim. Aí temos aqui uma declaração de concordância com os objetivos estatutários da rede e que não possui interesse ou objetivo oposto ao da organização, de minha pessoa, Peter Barroso Bosco, como diretor, né? Como diretor-presidente. Aí a gente tem aqui também a autorização assinada aqui por mim também, com autorizo para os devidos fins a minha inscrição como membro candidato a diretor-presidente na chapa REDESEC Colab, que é o nome que a gente deu para essa chapa de reeleição, justamente porque a gente está entrando num outro momento da rede, né? Onde a gente está finalmente conseguindo reunir os agentes participantes para um debate mais aprofundado, e a gente quer, nessa próxima gestão, principalmente tentar criar novas pontes de colaboração e fortalecer as já existentes, né? Então, segue aqui também o documento assinado. Temos também, então, documento aqui da Senira Vanacô, que está presente, né, que está presente ali junto à Márcia Vanacô, com a declaração também de que concorda com os objetivos estatutários, né, e que não possui interesse ou objetivo oposto ao da organização, assinado aqui, Senira Vanacô. Que ela acaba, a Senira está na nossa função de tesoureira, né? Então, vocês podem acompanhar aqui nesse outro documento também a autorização dela, de autorizo para os devidos fins a minha inscrição como membro candidato a tesoureira na chapa REDESEC Colab para o Conselho Diretivo da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, Senira Vanacô. E, por fim, nós temos aqui, então, a autorização do IEDO, nosso secretário-geral, autorizando aqui para os devidos fins a inscrição dele na chapa como secretário-geral, REDESEC Colab, aqui com a assinatura dele. E também aqui a concordância dele com os objetivos da organização, né? A declaração de que concorda com os objetivos estatutários, não possui interesse ou objetivo oposto ao da organização, assinada aqui no dia 10 de outubro. Então, conforme a documentação apresentada, se ninguém fizer, se ninguém tiver nenhuma discordância, né, a gente considera, então, reeleitos esse grupo como para o Conselho Diretivo da Rede, nas funções de diretor-presidente, tesoureira e secretário-geral. Aprovado. Aprovado. De acordo também. Está no mudo, Peter. Está no mudo. Não, só contabilizando aqui, então, que a Márcia também se manifestou de acordo, Giovana também, o Caio também com joinha, Rutinha também com joinha. Então, a gente considera aqui, nesse momento, também aprovada, então, a reeleição da diretoria da organização para mais esse ciclo aí de 3 anos. Eu fico muito agradecido pela presença de vocês,
pela manifestação de confiança. Acho que a gente está fazendo um trabalho que não é simples, mas que vem do coração, né? No sentido de que eu acho também que existe uma carência de espaços de debate instituídos, e eu acho que esse trabalho assim tenta colaborar nesse sentido assim de ampliar os espaços onde a gente possa trocar ideias, se manifestar conjuntamente e tentar estabelecer também um diálogo mais qualificado com o poder público, com o terceiro setor e com outros agentes sociais. Então, muito obrigado. E aí, seguindo para o próximo ponto de pauta, na verdade, que é falar justamente sobre essas colaborações, né, que eu acho que é o apontamento necessário aí para os próximos anos, porque a gente está, depois, então, da conformação do Conselho Administrativo, a gente está fazendo nova rodada de reuniões das comissões técnicas, temáticas, né, de turismo, cultura, ecologia, educação, saúde e assistência social, e a gente foi aprovado ontem no Conselho a realização de uma campanha de filiação, né, para a inscrição de novos membros, aonde a gente espera, a gente está considerando uma inscrição por 2 anos, né, válida por 2 anos, pelo valor de R$30, né? Então, a gente está fazendo como que R$5 mensais por apenas 6 meses, pelo período de 2 anos. Então, assim, como a própria Rutinha comentou na reunião do Conselho Administrativo, como é que é, Rutinha? Picolé, né? É a inscrição... Contribuição picolé. Contribuição picolé, porque é o valor de um picolé. Então, assim, fica aí esse estímulo, a gente vai começar a conversar com as pessoas, divulgar essa campanha de filiação, né, para que a gente também se torne todos nós replicadores um pouco dessa ideia e tentando expandir esse debate até onde a gente puder, né, porque a gente sabe também que a questão da sustentabilidade não é uma questão só nossa, é uma pauta bastante importante no mundo hoje. Acabou o G20 agora aqui no Rio de Janeiro, que independente de ideologismos ou opiniões contrárias, não dá para negar o fato de que a gente está vivendo um período assim delicado, né, em relação à conformação das políticas públicas para o futuro, levando em consideração os aspectos ecológicos, ambientais, que são muito determinantes assim para a qualidade de vida das populações futuras, né? Então, aí, nesse sentido, eu também abro o espaço assim para um debate, esperando também que a gente não se alongue muito, para também não ficar muito cansativa a reunião. Se alguém, porventura, tiver a oportunidade de ter acesso ao registro da reunião, acho interessante também, né? Porque conhecer um pouco dos nossos posicionamentos, né? E por onde tem se estabelecido esse debate da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, mas justamente tentando sugerir a todos o que a gente pode pensar em conjunto sobre a construção de parcerias, né, e de colaborações para poder atingir objetivos comuns, principalmente a respeito da execução de ações, serviços, programas, projetos, que já estão até previstos nos nossos planos de ação setoriais, mas que a gente sabe que vão precisar de muitos parceiros para poder acontecer. Então, fica aberto aí o microfone para a fala dos que tiverem interesse em se manifestar. Então, eu tenho interesse, assim, só de falar, né, que eu acho que a gente deve ter um ponto de partida. Eu não sei como a gente poderia fazer isso, mas é porque eu fico assim muito aflita com o movimento que eu vejo hoje em dia, né, das pessoas dando marcha ré na história e na experiência acumulada que já existe. E
principalmente, né, nessa área ambiental, científica, cultural, né, a gente já sabe, né, a gente já tem discussão acumulada de que tem as emergências climáticas estão batendo na nossa porta e tal. Então, eu queria sugerir que a gente já partisse de um ponto da gente, na Redesec, aderir aos pactos mundiais, nacionais, já super discutidos, relacionados a todos esses assuntos, entendeu? Então, vamos batalhar pelo fortalecimento das estruturas de proteção das pessoas, da condição, sabe? Tipo esse documento que foi assinado no G20, uma aliança mundial contra a pobreza e a fome, da gente partir daí, desses documentos, sabe? Na Rio+20, nos documentos da ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para 2030, você já tem essa base. Então, da gente sair deles e não da gente começar lá na pré-história. Não que eu me negue a conversar sobre nada que tenha acontecido na pré-história, mas da gente partir para uma ação proativa, entendeu? Direcionada a parâmetros, a variáveis, a situações que são inquestionáveis. Tem uma parte de pessoas completamente despreparadas e que vivem alienadas dos fatos, isso é verdade, mas tem uma parte muito grande de interesses econômicos que querem favorecer isso. Então, assim, eu queria sugerir que a gente já partisse desses documentos, sabe? Dessas estruturas. Então, tem o Plano Nacional de Cultura. Ele está sendo discutido, foi discutido no Brasil inteiro, né? Se não me engano, já teve uma série de reuniões o ano passado. Então, da gente partir dessa discussão acumulada, entendeu? A gente partir dessa questão do turismo, a gente começar a ver essa coisa desse levantamento turístico que a gente falou na reunião de ontem, né? De base comunitária, de diversidade, de olhares e experiências brasileiras, eu descobri que já tem um levantamento sobre isso, entendeu? Que várias comunidades, até botei no Redesec Colaboração, um trabalho que as comunidades indígenas, a Waiama, lá do norte do Pará, né, aquilo ali é encostado no Suriname. Uma das minhas filhas trabalha lá com essas comunidades. E eles estão fazendo trabalhos de economia circular, de turismo sustentável de base comunitária, de não sei. Então, da gente partir, mas dos documentos que sejam ou regionais ou nacionais, entendeu? Assim, uma coisa que eu acho muito interessante, que eu me lembro, quando eu fui fazer uma pesquisa lá em Santa Teresa, no Melo Leitão, no museu, né? Sobre os documentos do Augusto Ruski para uma exposição que a gente fez no Museu Nacional dos 80 e tantos anos da Associação Amigos do Museu, né? E aí eu caí num lugar que tinha assim, umas malas com milhares de agendas, caderninhos, pedaços de papel, pedaços de guardanapo,
onde ele ia escrevendo tudo. E lá num desses papéis, isso era assim, era uma anotação de 1947, um negócio assim muito antigo mesmo. Ele dizia assim: olha, eu estou criando esses parques, tentando criar essas reservas, essas áreas e tal, mas isso não será suficiente para combater a ação das monoculturas de eucalipto aqui no Espírito Santo. E o Código Florestal, que era um Código Florestal de 1939, que depois foi reeditado com aperfeiçoamento técnico em 65, e que foi desmontado pelo agronegócio em 2013, 14, enfim, por aquele Aldo Rebelo, que virou uma pessoa financiada pelo agronegócio. E é impressionante como o Rusk, lá em 1947, o texto dele era perfeito, porque o que ele tinha medo, de fato, aconteceu. Se você pega um retrato hoje aéreo do Espírito Santo, no entorno ali onde a gente tem a Estação Biológica Santa Lúcia e aquela reserva biológica, meu Deus, esqueci o nome dela, que é uma reserva grande ali perto de Santa Teresa também. Se você olha o entorno, fora esses dois lugares, aconteceu uma destruição. Os rios do Espírito Santo estão secando. Eu não sei como é que não está tendo falta d'água, entendeu? No Espírito Santo, porque assim, ao longo dos anos que eu fui indo a Santa Teresa, eu fui vendo os rios baixando, um negócio assustador. Então, assim, só para dizer que o que a gente tem de discussão acumulada e esse patrimônio que a gente tem de observações e tudo mais, que a gente não deveria perder isso, que a gente deveria usar isso como a nossa régua inicial, sabe? Tudo bem, a gente conversa tudo, mas o nosso parâmetro é esse aqui, que é um parâmetro internacional, que aceita as mudanças climáticas, a emergência climática, que aceita a necessidade de se valorizar a diversidade, a amorosidade, a paz, entendeu? Da gente partir desses princípios e valores, mas muito claramente, para a gente não ter gente pirada que de repente aparece e vai falar que a Terra é plana, entendeu? É já para criar assim uma referência básica, entendeu? Tipo assim, o alfabeto tem 20 e tantas letras, vai de A a Z, é isso. Não sei o que vocês acham. Eu acho interessante a proposta, porque, na verdade, a gente já tem aí vários indicadores, né, na própria Constituição, que é o direito, né, à ecologia, né, à preservação das áreas para as gerações futuras, e as áreas de preservação permanente, que são os manguezais, né, as áreas de Mata Atlântica e tal, os mosaicos aí que restaram. Então, a gente tem uma série de coisas já que já são, e que tem grupos aí querendo derrubar essas legislações, né, esses ganhos Marcita, eu em Brasília me dei sociais e conta ambientais. de um projeto de lei para reduzir o Parque Nacional de Itatiaia, que é o primeiro parque nacional do Brasil. Em 900 e tantos hectares, é um negócio de louco. Pois é, e tem sempre esses grupos aí, né, maquiavélicos, arquitetando esse tipo de rasteira, né? Porque é tudo na calada da noite, a prova e tal, e quando vê já está aprovado. Então, assim,
Eu acho que partir da Constituição, das leis federais que garantem o SNUC, as reservas, as áreas de preservação permanente, os parques nacionais e tal, então já partir disso, aí daí para frente, né? E também os planos de turismo, de cultura, entendeu? Porque a gente é essa coisa, né? Ecologia, cultura, turismo, Sim, né? sim, Educação. respeito aos saberes populares, né? Ouvindo as comunidades tradicionais, comunidades do entorno, né? Com inclusão social, todas essas premissas básicas que fazem parte da nossa luta, né? Da vida toda. Isso. Então, eu queria que a gente até começasse, Pitirico, isso é uma sugestão, não sei se a gente pode criar um grupo, não sei se Facebook, qualquer canto, onde a gente tenha um arquivo com esses documentos básicos, entendeu? A Constituição, o SNUC, o Plano Nacional de Cultura, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, sei lá, todas essas conjunturas, entendeu? O Programa Nacional Básico de Parâmetro Curricular Nacional, entende? Para a gente não assistir coisas piradas, entendeu? Porque vai ter muita coisa pirada. Eu hoje estava vendo as nomeações, quer dizer, não são nomeações ainda, são indicações do Donald Trump, e é assim, o modelo, o parâmetro de referencial para indicações é nomeie raposas para o galinheiro. É literal isso, é um negócio assim, é um nível assustador. Então, para a parte de secretaria da educação, ele nomeou uma pessoa que tem vários institutos de educação paga que acredita na educação feita em casa, com parâmetros religiosos. Então, assim, imagina o que essa pessoa vai produzir, né? Sim. Bom, muito boa reflexão aí, muito bom o recado, né, Ruth? A Giovana fez um comentário aqui no chat dizendo que pode ser armazenado num drive grupo. E eu até anotei aqui justamente para a gente, para depois voltar aqui no registro dessa reunião e rever esses documentos básicos para poder salvar num drive nosso, onde a gente possa disponibilizar para os trabalhos técnicos nas comissões, né? Eu gostaria também de fazer de lembrar uma outra experiência de ação comunitária que foi muito importante e eu acho que, de certa maneira, é determinante para esse encontro que a gente está tendo aqui e para a própria fundação da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, que foi a união que aconteceu entre organizações sociais civis da Orla de Aracruz pela criação da área de preservação ambiental Costa das Algas, que teve o plano de manejo agora em 2022 e que dentro dela fica o refúgio de vida silvestre de Santa Cruz, né? As duas bem ali na foz do rio Piraquiaçu, e que foi um movimento de muita persistência, né? Em que participaram a Associação das Empresas de Turismo de Aracruz, a AETA, a Associação dos Amigos do Piraquiaçu, a AMIP, e também o André Ruski, né, o filho do Augusto Ruski, que foi citado hoje pela Rutinha, que o André Ruski participou desse movimento com a Estação de Biologia Marinha. Me lembro, inclusive, da minha avó Érica, que era viva na época, de ter, junto com a Zeni e o grupo de terceira idade de Santa Cruz, lá com a Norma, mãe da Giovana, terem ido para Brasília para poder manifestar apoio à criação dessa lei que estava criando a área de proteção ambiental
Costa das Algas, e de, inclusive, parlamentares, naquela ocasião, assim, de muito conhecimento público, como o Gabeira, né, terem apoiado veementemente a criação do parque, e isso é mais uma demonstração dessa possibilidade de ação comunitária como ferramenta de conservação ambiental. E aí, no sentido prático do que a Rutinha está falando também, a gente está desenhando o trabalho na rede no sentido de tentar estabelecer um diálogo cada vez mais qualificado com o poder público, né? Então, por isso, os trabalhos comissionais, porque a gente deve agora dar entrada, então, no nosso pedido para a Prefeitura dessa qualificação como organização social civil, né, e que vai nos pleitear um diálogo mais interessante com cada uma das secretarias que tem trabalho setorial técnico que a gente também tem nos nossos objetivos, né? E aí, nesse sentido, a Ruth ontem falou na reunião do Conselho Administrativo, e foi muito interessante, uma sugestão de fazer uma carta do turismo, né, das pessoas de turismo também falando sobre as dificuldades do turismo em Aracruz. Então, esse posicionamento via carta é muito interessante. E a gente também criou o grupo Diagnóstico e Desenvolvimento, onde a gente está reunindo algumas pessoas que têm expertise no desenvolvimento e elaboração de projetos, justamente para estar atento também às oportunidades que aparecem de editais públicos, para a gente, claro que edital é sempre uma coisa muito difícil, porque em geral é uma concorrência muito grande, mas para a gente também estar sempre com projetos desenvolvidos na mão para poder tentar aplicar nessas possibilidades que aparecem. E aí é muito bom também contar, então, com essa ponderação da Ruth aí, porque se a gente já lança a mão sempre desses pactos sociais que existem, né, de tipo da Carta do Milênio, da Agenda 2030, da Constituição Brasileira, e de tudo isso que tem sido discutido e que tem gerado documentos muito importantes, mas que reiteradamente a gente vê que não conseguem atingir seus objetivos, mas pelo menos são marcos jurídicos que a gente deve considerar para a continuidade do trabalho, né? Então, assim, nesse sentido, eu gostaria de deixar essa fala aí também de reflexão e abrir um espaço para últimas considerações para a gente encaminhar para o final da reunião. Rutinha pediu a palavra. Ó, gente, assim, eu sou meio falante, né? Já deu para ver, né? Então, mas é só uma reflexão que eu acho que, eu não sei como, Pitirico, mas eu acho que é para pensar, eu acho que a gente podia fazer assim, uma vez de quando em vez, da gente fazer assim, assistir um filme junto, sabe? Sabe esses filmes que têm a ver com movimentos sociais, com ecologia, com as comunidades originárias, os povos tradicionais, coisas assim, entendeu? Eu acho que a gente tinha que ter isso, sabe? E procurar ver na região se não tem alguém que esteja recolhendo depoimentos, sabe? Das pessoas de turismo, das pessoas da comunidade tupiniquim, das pessoas, dos pescadores, dos professores, coisas desse tipo, de algum movimento de dança, de música, de violada, enfim. Mas que a gente, aos poucos, se reúna só para a gente curtir e apreciar aquilo, sabe, que é um valor local. É isso. Eu queria deixar essa sugestão da gente fazer isso.
sei lá, uma vez a cada 2 meses, não sei, mas a gente tem isso, dia da gente se reunir para todo mundo assistir e comentar e debater e trazer alguém para conversar com a gente, sabe? Eu acho que era bem legal. Muito boa sugestão, muito boa. A Giovana também pediu a palavra. Pode falar, Giovana. Assim, sou super favorável a essas questões que a Ruth está apontando, e a proposta de levar alguém, né, de trazer alguém, eu acho que é muito boa também, que possa partilhar a experiência, né, com as atividades locais. Mas, por outro lado, eu não sei se porque eu estou meio distante, né, bem distante do que vem sido desenvolvido pela rede, né, e minha participação tem sido muito insuficiente também, mas eu fico me perguntando, assim, a inserção da rede no local, né, em especial em Santa Cruz, né? Eu acho que, assim, a participação das pessoas lá acaba sendo muito pequena, sabe? Inclusive, quando você falou da Revis, né? Parece que um monte de gente participou, mas quem está lá agora como liderança faz vista grossa, como se fosse um problema, sabe? Esse projeto, né? Esqueci, essa costa, né? Essa reserva. Então, eu fico pensando que ações a rede pode propor, de que maneira se aproximar um pouco mais de pessoas, né, da comunidade local, que possam trazer essas experiências, esses interesses, esses desejos, porque pelo que eu percebo, assim, é tudo muito conservador, sabe? É tudo muito... É difícil conversar com as pessoas, né? Pelo menos, principalmente as lideranças lá em Santa Cruz, né? Enfim, não sei se estou falando bobagem, Peter, mas talvez um pouco isso que eu sinto, né? Eu sei que tem mais comunidades, né, envolvidas, tem Coqueiral, tem outros distritos, né? Mas estou falando de Santa Cruz, porque eu tenho mais proximidade, né? Olha, Giovana, eu acho muito pertinente o seu comentário, né? A gente tem, de toda forma, assim, tentado sempre fazer uma divulgação ampla a respeito das ações da Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura, justamente para poder ampliar a participação, né? Sensibilizar a todas as comunidades locais, né? Não só Santa Cruz, mas Coqueiral, o território indígena ali, que tem também os aldeamentos, né, de Caieiras Velhas, de Irajá, o pessoal de Lajinha, né? Então, assim, tentando envolver as pessoas e, claro, assim, cada um participa dentro do seu limite, mas, assim, esse apontamento que você fez, ele não deixa, ele confere com a realidade, né? Às vezes a gente encontra, de fato, algumas barreiras de diálogo para continuar conversando sobre essas ferramentas que, na verdade, são ferramentas jurídicas, no caso da APA Costa das Algas, né? É uma ferramenta jurídica nacional, então, assim, não nos sobra, né, inclusive, outra alternativa, senão lidar com ela. Então, assim, é um chamado mesmo às comunidades para que elas participem, para que elas se engajem em algum tipo de setorial técnico temático, desde a cultura, desde a educação, desde a saúde, assistência social, a ecologia, o turismo, para que a gente possa estabelecer de fato, um diálogo com as bases comunitárias e tentar transformar isso numa ação coletiva, conjunta, né? Então, muito boa a sua fala aí,
porque não deixa de ser um chamado para as pessoas das comunidades, para que elas possam participar desse debate. E aí eu acho assim que muito interessante o diálogo que se estabeleceu. Agradeço mais uma vez a presença de todos, é um esforço e isso tem que ser valorizado. E aí deixo então para últimos comentários para a gente se despedir aí na reunião do dia de hoje e ter considerado encerrada a 4ª Assembleia Geral Ordinária Rede Santa Cruz de Ecologia e Cultura. Alguém gostaria de fazer uma última consideração? Bom, então é isso. Lembrando também que eu não citei, mas tem ali também Rio Preto, Barra do Saí, Mar Azul, Putiri, Barra do Riacho, são Praia Grande, são todas comunidades que estão implicadas diretamente no debate que a gente está fazendo, mas também lembrando que a gente amplia esse debate para todo o estado do Espírito Santo e para os estados limítrofes, como indica o nosso Estatuto Social, ou seja, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, para que a gente possa também encontrar parceiros, cada vez mais parceiros que têm interesse nesse debate e que, às vezes, muitas vezes, já avançados mais do que nós, dentro dessa qualificação, e a gente espera, então, nos próximos anos, poder cada vez mais entrar em contato, estabelecer contato com essas pessoas e continuar conversando conjuntamente. A Ruth fala aqui, bora fazer um mapa de Aracruz e um calendário ecológico, turístico, cultural. Sim, Rutinha, esse é um desafio nosso, a gente tem conversado sobre isso, inclusive, nas nossas comissões de turismo e cultura, e a sua sugestão só endossa isso. Então, eu quero agradecer mais uma vez e desejar boa noite a todos, bom descanso. Valeu, gente. Contem conosco. Um abraço. Valeu, beijo em todo mundo. Instalada, Obrigada, apertada gente. e abraços carinhosos. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau. Tenirinha, te amo. Beijos em todos e em todas e associados, tá? Parabéns, Rutinha. Obrigado aí pela sua contribuição, foi muito positiva. Beijo, tchau. Beijo, beijo. Tchau, mãe. Tchau, vó.